falar sobre e a gente vai gravar, tá, pessoal? Combinado, perfeito. Então, vamos começar. Bom dia a todas e a todos. Eu espero que todo mundo me enxergue bem. Normalmente vocês veem meus slides em algum lugar atrás de mim e eu aqui falando. Me avisem se tiver qualquer problema técnico, seja com o som, seja com a imagem. Espero que tudo dê certo. Eu também peço desculpas por não estar junto com vocês. Seria muito melhor para todos nós se eu estivesse na UFP. Teria sido com muito prazer que eu teria reencontrado vários de vocês que eu conheço há muito tempo, mas infelizmente era difícil demais para mim. Ontem recomeçaram as aulas na URGS e eu não podia viajar hoje. Estou aqui hoje para falar do evento chamado CRES mais 5, que vai ser sediado em Brasília de 13 a 15 de março de 2024. Talvez alguns de vocês já me conheçam de conferências da FAUBAI no passado, onde fui coordenador de programa. Certamente eu conheci alguns de vocês na época que eu era secretário de Relações Internacionais da URGS, o que não é mais o caso. Hoje eu preciso explicitar que eu estou aqui com outro chapéu. Eu sou um dos organizadores desse evento, que a CAPES e a CESU do MEC estão organizando. Eu fui contratado especialmente pela CAPES para ajudar na organização desse evento. Então, é em função dessa responsabilidade que eu estou aqui com vocês hoje para falar desse evento. Eu vou tentar ser relativamente breve, mas eu queria começar com um pequeno histórico que justifica esse evento CRES mais 5. Eu espero com esse histórico também explicar a importância que esse evento tem para o Brasil, para a educação superior latino-americana em geral e também para nós, gestores de relações internacionais brasileiros em particular. Então, o contexto desse evento são as chamadas conferências regional sobre a educação superior, as CRES, que têm acontecido há 30 anos, a cada 10 anos. Eu não sei o quanto fica legível no telão para vocês, mas eu representei aqui uma cronologia dos eventos. A primeira conferência regional, a primeira CRES, foi organizada em 1996, foi em Cuba, em La Habana. A segunda CRES foi organizada 10 anos depois, 12 anos depois, em 2008, em Cartagena de Índias, Colômbia. E a terceira e mais recente das CRES foi organizada em 2018, em Córdoba, na Argentina. Eu, pessoalmente, não participei das primeiras CRES, participei da CRES de 2018. Acredito que vários de vocês tenham ouvido falar ou participado em Córdoba dessa última CRES. Essas conferências regionais sobre educação superior são organizadas pela Unesco e, conforme o nome indica, são regionais no sentido que elas abrangem a América Latina e os Caribes. Essas CRES, a cada 10 anos, são momentos, são checkpoints, momentos de reflexão coletiva, de aproximação da Unesco, dos governos dos países latino-americanos e dos Caribes e das universidades para desenhar as grandes políticas que vão nortear a educação superior na região pelos 10 anos seguintes. Eu preciso destacar, eu acho, a importância da Unesco. Todos nós estamos acostumados a gerenciar nossas universidades, em particular as relações internacionais. Com isso, estamos acostumados a nos relacionar com reitores, com pró-reitores, a definir políticas de internacionalização, no caso, em nível da nossa universidade. Estamos acostumados a nos relacionar também com os atores nacionais, o MEC, a CAPES, todos os processos nacionais que norteiam nossas políticas. Estamos acostumados, como gestores de relações internacionais, a nos relacionar com parceiros estrangeiros, obviamente. Cada um de nós participa de redes ou de associações latino-americanas, de redes nacionais, como a FAUBAI, o Grupo de Coimbra, o GCUB, com redes, às vezes, internacionais. Quem trabalha com a Europa talvez participe de consórcios Erasmus, por exemplo. Agora, a Unesco é, obviamente, a escala superior. A Unesco é o órgão que depende da ONU, que é encarregado de gerenciar a cultura e a educação em geral, inclusive a educação superior, para
em nível global, em nível mundial. Então, essas conferências CRES organizadas pela Unesco, por mais que elas sejam regionais, elas têm esse caráter intergovernamental de tentar levar os vários governos dos vários países envolvidos na região a convergir ou minimamente a discutir das suas prioridades sobre a educação superior. Por isso, as temáticas das várias CREs, em particular dessa de Córdoba, que eu vou retomar daqui a pouco, vocês vão ver que essas temáticas são os grandes desafios da educação superior, tais como os governos podem enxergar, e são momentos de discussão para ver como se avança frente aos grandes desafios. Outro aspecto histórico dessas CREs é que, historicamente, o ano seguinte de uma conferência regional teve as conferências mundiais sobre a educação superior. Em 96 teve a CRES em Cuba, em 98 teve a Conferência Mundial sobre a Educação Superior da Unesco em Paris, em 98. Em 2008 teve a CRES de Cartagena de Índias, em 2009, um ano depois, teve a Conferência Mundial em Paris. Em 2018 teve a Conferência Regional, em 2022 teve a Conferência Mundial em Barcelona, na Espanha. O que significa que as CREs, historicamente falando, elas foram criadas, pensadas para isso, foram ensaios, foram momentos de encontro latino-americanos, meses, um ano antes da Conferência Mundial, para que as universidades e os ministros da educação latino-americanos tivessem um posicionamento tão harmonioso como possível definido para, na Conferência Mundial, defender as prioridades da educação superior, tais como identificadas pela América Latina, frente aos outros blocos mundiais. E ficou famoso qualquer texto de análise da CRES de 1996, em particular, e da Conferência Mundial de 1998, mostra o quanto a América Latina, graças ao preparo das CREs, conseguiu ter um impacto grande nas definições mundiais, nas conferências mundiais relativas à educação superior. Se vocês lembram do fim da década de 1990, o início dos anos 2000, era o momento dos acordos do GATT, e uma proposta muito impactante para nós era que a educação superior passasse a ser considerada como um serviço, e passando a ser considerada como um serviço, a educação superior podia ser comercializada e regimentada pelos acordos de livre negócio do GATT, para que entidades privadas ou públicas de um dado país pudessem comercializar serviços de ensino superior a outros países. Esse tipo de proposta, que vinha muito fortemente da América do Norte, da Austrália, de parte da Ásia, de parte da Europa, foi totalmente rechaçado pelos latino-americanos. Na CRES de 1996 foi amplamente discutido. E essa posição negativa frente a essa proposta de considerar a educação superior como um serviço foi levada à Conferência Mundial de 1998, e a América Latina conseguiu convencer, conseguiu construir alianças para derrubar essa proposta que vinha com muita força. Então, na CMES de 1998 foi visto como muito êxito essa posição, esse preparo que foi feito na CRES de 96 da América Latina para poder realmente defender seu ponto de vista sobre a educação superior. Isso que eu relato aqui pode parecer uma coisa muito abstrata, muito teórica, mas eu destaco também a importância que isso teve historicamente para nossas universidades, em particular no Brasil. A então reitora Ana Lúcia Gazola, da UFMG, por exemplo, é alguém que estava liderando não somente a UFMG, mas também a agência regional pela América Latina e pelos Caribes da Unesco, que organizou a CRES, e ela teve um papel absolutamente essencial na construção dessa posição latino-americana que impactou em nível mundial depois contra a educação superior como um serviço. Então, é realmente do posicionamento das nossas universidades, das nossas lideranças universitárias, do nosso Ministério da Educação, em nível nacional e em nível regional, que se consegue construir as políticas de educação superior na escala mundial por meio dessas conferências.
Então, em 2018, tivemos a conferência regional em Córdoba. Teve, cerca de um ano depois, em 2019, um plano de ações que foi aprovado em Lima, no Peru. Essas conferências regionais, elas promovem debates, publica-se textos conclusivos e recomendações para os governos no fim dessas conferências regionais, e tem um plano de ação que é estabelecido logo depois para poder ver o quanto essas políticas definidas nos anos seguintes são seguidos por efeitos. Quem tiver interesse em ler com mais detalhe, eu recomendo acessar o site da Unesco, em particular o site do IESAL, o Instituto pelo Ensino Superior da América Latina e dos Caribes, que é a diretoria regional da Unesco para nosso continente. E no site vocês podem encontrar esse tipo de documento. Aqui eu tenho versões impressas, que são os livros que foram editados com as conclusões da CRES e com o plano de ação que lista as metas e os objetivos específicos a ser cumprido. É um plano estratégico, digamos, relativo a toda a educação superior. Então, esse plano de ações foi aprovado em 2019 e ia ter a Conferência Mundial em 2020, só que teve a pandemia de Covid, o que, obviamente, impossibilitou a organização da CMES e colocou bastante em suspenso o plano de ação da CRES de 2018. A Conferência Mundial de 2022 em Barcelona acabou acontecendo com 2 anos de atraso, mas aconteceu. E no fim de 2022, na América Latina, muito também em decorrência dessa Conferência Mundial, passou-se a sentir a necessidade não de uma nova CRES, porque a próxima CRES acontecerá em 2028, mas de um novo momento reflexivo sobre a CRES de 2018 para atualizar ou revisar o plano de ações e as conclusões da crise de 2018 à luz da pandemia e da Conferência Mundial. Por isso nasceu a ideia de organizar esse evento CRES mais 5, CRES 2018 mais 5 anos, em 2023 ou 2024, afinal será em 2024, para ter um balanço 5 anos depois da CRES 2018, 5 anos antes da CRES próxima de 2028, o evento CRES mais 5 vai ser um momento de reencontro para rediscutir as conclusões da CRES de 2018, ver o que andou, o que não andou, o que tem que ser revisado devido à pandemia, bem dizer. Muito rapidamente, teve uma ideia de organizar o evento CRES mais 5 no Brasil, e quando o governo mudou em janeiro, a CAPES e a CESU manifestaram à Unesco que aceitavam organizar, sediar o evento, e que ia ser em Brasília nas datas de 13 a 15 de março. Então, o governo recém-instalado abraçou a causa, digamos assim, e desde então tem começado o trabalho de organização do evento CRES mais 5. Para detalhar um pouquinho mais o tipo de coisas que se discute nas CRES, eu quero listar aqui os tópicos específicos que foram tratados em Córdoba em 2018. Foi uma conferência imensa, teve mais de 10 mil participantes de toda a América Latina, foi um sucesso. Das 3 CRES em 30 anos, foi a maior de longe, o que mostrou também muita empolgação, muito ânimo, muita vontade dos acadêmicos de toda a região de sentar e discutir das prioridades da educação superior. Então, esse tipo de conferência é organizado em tópicos, porque não tem simplesmente como 10 mil pessoas sentarem juntas e debater sem o mínimo de estrutura. Então, tem todo um trabalho anterior à conferência para definir tópicos de interesse, definir grupos de trabalho que vão preparar para cada um dos tópicos as grandes ideias, fazer um balanço e preparar os debates. E na conferência se debate de forma aberta das conclusões desses grupos de trabalho para chegar a uma declaração final e a recomendações. Os tópicos vocês podem ler no slide aqui. Talvez eu não revisite todos, porque o tempo é um pouco curto, mas o primeiro tópico era o papel estratégico da educação superior em relação ao desenvolvimento sustentável. Exemplo típico de uma prioridade da educação superior, que lá em 2018 ou 2017, quando se começou a preparar a CRES,
os acadêmicos e os ministérios da educação começaram a se dar conta que a ONU tinha lançado a Agenda 2030 com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que estava mais do que na hora que a educação superior, na região, pelo menos, repensasse seu papel para mais explicitamente relacioná-lo ao desenvolvimento sustentável. Então, teve todo um grupo de trabalho e conclusões sobre esse tema. O segundo tópico era a questão da educação superior como parte do sistema educativo, e também uma característica muito latino-americana. Nossas universidades, obviamente, são uma parte do sistema educativo em geral, lógico, somos a educação superior e tem a educação antes da educação superior, mas também porque em nossas universidades na América Latina nós formamos os educadores, os professores, com o mecanismo de licenciaturas no Brasil, por exemplo, e com isso, nossas universidades têm um papel muito importante de formação e de definição de currículos não universitários, educativos, mas não universitários. Então, a universidade tem, obviamente, um papel talvez mais importante na América Latina do que em outros continentes de não só formar seus próprios alunos, mas conformar todo o sistema educativo. Diversidade cultural, interculturalidade, também um tópico muito importante para a educação superior na América Latina, isso devido também a outra característica do nosso continente, que é sua diversidade, sua heterogeneidade. É impossível pensar na educação superior em nível continental na América Latina sem considerar todas essas diferenças que nós temos entre nós, que é uma situação muito diferente de América do Norte, por exemplo. O quarto tópico, aos poucos vou me concentrar mais nele, porque é o que tem mais importância para a FAUBAI era a internacionalização, mas desde já eu quero salientar uma característica que a mim pessoalmente interessa muito no contexto latino-americano das conferências regionais sobre a educação superior. A internacionalização é sistematicamente associada ao conceito de integração, e quando está escrito aqui integração de forma um pouco encurtada no slide, é integração regional, não é integração social tanto. A ideia é, isso desde a primeira CRES de 1998, que a internacionalização na região é entendida como uma ferramenta para integração regional, muito mais do que uma ferramenta de preparo a um mundo globalizado, por exemplo. Voltarei um pouquinho mais adiante a isso. Só para voltar à questão histórica, chama muito a atenção que na primeira CRES de 1998, a palavra internacionalização, que já era usada em nível internacional, nem apareceu. Se falava de regionalização da educação superior na época. Desde o início desses trabalhos dessas CRES, o conceito de internacionalização foi muito mais o conceito de aproximar os países da América Latina entre si, bastante baseado no modelo europeu, de construir um espaço de ensino superior continental, muito mais do que uma internacionalização visando a formação de cidadãos globais ou a adopção de normas não latino-americanas para se internacionalizar. O quinto tópico da CRES era a questão dos desafios sociais, também uma questão muito pregnante na América Latina, onde a universidade, historicamente, há mais de um século, tem um papel social e um envolvimento social muito mais essencial, que define a universidade, muito mais do que em outros continentes. Na Europa, a Universidade Humboldtiana, ela faz pesquisa e ensino. De forma crescente, se fala da terceira missão da universidade na Europa, que é, obviamente, a missão mais social, mas é uma missão a mais para eles. Já para nós, e o Brasil é paradigmático disso, a universidade tem em seu DNA um papel social explícito, que passa muito pela extensão, em nosso caso. Então essa questão do engajamento da universidade com a sociedade na América Latina é um tópico que foi discutido bastante na CRES.
A questão da pesquisa científica, tecnológica e da inovação foi um tópico, obviamente, muito importante. E ali dá para ver uma inflexão na crise de 2018. A questão da inovação não constava na pauta de 2008, por exemplo, da CRES. E, por fim, ou quase, na crise de 2018, se falou também da reforma de Córdoba. A sede, o lugar onde foi organizada a crise de 2018 era Córdoba, na Argentina, e naquela universidade, a Nacional de Córdoba, em 1918, teve a reforma, o primeiro movimento de greve estudantil da América Latina, muito antes de 1968, em Paris. Esse movimento de greve estudantil levou a reivindicações de considerar mais os estudantes na época na definição das políticas de educação superior. Nasceu o conceito de extensão naquele momento, que depois se divulgou em toda a América Latina. Então, essa reforma educativa que nasceu em 1918 na Universidade Nacional de Córdoba foi renovado, reestudado na crise de 2018 para reinspirar o futuro da educação superior na região. Esses 8 tópicos eram os 8 preparados e previstos para serem tratados na crise de 2018, e somou mais a questão da formação docente, que evoluiu também no decorrer da conferência para não se limitar apenas à questão docente, mas incluir a questão das condições de trabalho de todos os trabalhadores da educação superior, não só os docentes. Isso porque em todos os nossos países, em todas as nossas universidades, há um certo consenso que, para realmente reforçar a educação superior, precisa ter condições de trabalho mais decentes, mais apropriadas, e, em particular, precisa também ter formações e capacitações para o pessoal docente e para o pessoal técnico-administrativo mais apropriada. E, pelo que eu pude acompanhar dos relatos dos outros países, por mais que sentimos no Brasil carências gigantescas nessa questão, eu receio que outros países vizinhos estejam em situações ainda piores do que nós, né? A questão na Argentina, a questão no México, onde eu participei de um encontro há um mês atrás, mostra uma precarização do papel de professor, do papel de servidor técnico-administrativo muito forte, o que leva, obviamente, a prejudicar bastante a qualidade do ensino em nossas universidades. Então, esses foram os tópicos que foram debatidos na CRES. Como eu estava dizendo, para cada um deles tem um livro inteiro, vocês podem baixar em PDF gratuitamente no site do IESALC, o Instituto Regional da Unesco, para ver as conclusões sobre cada um desses tópicos e ver no plano de ações quais indicadores se definiram para ver o quanto se avança nesses quesitos ao longo dos anos até 2028. Seguiu-se depois da CRES, então, a Conferência Mundial de Barcelona, em 2022. Mesmo tipo de organização, tem grandes tópicos com comitês de experts que foram chamados para poder estudar esses tópicos. Para não ser muito longo, eu nem sequer vou ler os tópicos que estão no slide aqui, e menos ainda comentar. O único comentário que eu quero fazer é que o sentimento da delegação latino-americana que participou da Conferência Mundial foi que os interesses, a visão sobre a educação superior que a América Latina tem não condiz totalmente, está desalinhada em relação à visão que a Unesco promove em nível mundial. Ficou muito claro, por exemplo, na questão da cooperação internacional. Vejam que nessa lista de tópicos não aparece a questão da internacionalização, aparecem em compensação 2 tópicos isolados, um de mobilidade acadêmica e outro de cooperação internacional para melhorar as sinergias. Não aparece o conceito de internacionalização da forma como a América Latina defende, a internacionalização para a integração regional. Então, apenas um exemplo, mas que manifesta que
se percebeu um decompasso entre a visão que a América Latina tem da educação superior e a visão que muitos outros países não latino-americanos têm, e as prioridades acabam sendo diferentes. Então, também muito frente a essa situação que a comunidade latino-americana e o IESALC, depois da Conferência Mundial em 2022, propuseram organizar um novo evento, CRES mais 5, para voltar a discutir das prioridades latino-americanas e ver o quanto precisamos mudar nossa visão ou enquanto precisamos ressaltar e insistir na diferença do nosso continente para definir nossas prioridades mesmo. Então, a pauta do evento CRES mais 5 em Brasília é literalmente retomar, revisar o plano de ações da CRES 2018, ver o que tem funcionado nesse plano de ação, ver o impacto da pandemia que mudou, obviamente, bastante os parâmetros de contorno desse plano de ações, retomar as conclusões da Conferência Mundial e propor ajustes eventuais ao plano de ações de 2018 para alcançar novos resultados até 2028. E definiu a CAPES definiu junto com a Unesco 12 tópicos para o evento CRES mais 5 em Brasília. Retomaram vários dos tópicos da CRES 2018. Por exemplo, vocês podem ver aqui a questão da ciência, tecnologia e inovação que foi retomado, a questão da diversidade cultural e interculturalidade que foi retomado também aqui, a questão da internalização e integração regional também está. Esses todos são tópicos diretamente herdados da CRES 2018. Agora, o que decidiram também, já nessa lógica de ajustar um pouco os objetivos, foi destacar alguns novos tópicos. Por exemplo, a questão do financiamento da educação superior apareceu explicitamente para discuti-la, assim como foi discutido em nível mundial na CMES, mas, enquanto que na Conferência Mundial tinha um pacote inteiro, financiamento, governança e autonomia universitária, aqui no CRES mais 5 tem dois tópicos distintos, que são financiamento e governança, por um lado, da educação superior, e autonomia da educação superior em separado. Isso porque a questão da autonomia universitária na América Latina passou a ser bastante crítica nesses últimos anos. O Brasil, infelizmente, é um país onde se mostrou bem claramente que, por um lado, a Constituição prevê um certo envolvimento da Presidência da República na nomeação dos reitores, para dar apenas um exemplo, mas que, por outro lado, a Constituição também prevê a autonomia das universidades. Então, se achou oportuno ter um grupo de trabalho preparatório da CRES mais 5 para discutir em separado da autonomia e ver quais conclusões, em nível da América Latina, se pode tirar sobre a necessária ou não autonomia das universidades. Chamo também a atenção sobre a criação de um tópico sobre inclusão, diversidade e papel da mulher na educação superior. Tinha na CRES 2018 um tópico que tratava de diversidade cultural e interculturalidade. Optou-se no evento CRES mais 5 por criar um grupo de trabalho sobre a questão específica da diversidade de gênero e papel da mulher na educação superior, para dar mais destaque a uma temática que surgiu, na verdade, desde 2018. Poderia se defender que ela já estava presente em 2018, mas não com tanto destaque. Então, tem um grupo de trabalho inteiro se preparando sobre essa questão. A atual reitora da UFMG, a professora Sandra Goulart, faz parte desse grupo de trabalho para preparar os debates. Que mais que eu posso dizer? Tem um grupo de trabalho sobre o impacto da Covid, também, obviamente, novidade em relação à crise de 2018, porque todos nós acho que vamos concordar que precisamos, nessa nova fase de planejamento estratégico da educação superior, considerar o impacto da pandemia e ver as mudanças na educação superior que estão ainda hoje decorrendo da pandemia. Então, esses são os 12 tópicos que vão ser discutidos no evento CRES mais 5. Eu
talvez seja um pouco longo nessa parte da palestra, mas eu insisto nesses 12 tópicos para manifestar a toda a comunidade da FAUBAI Nordeste aqui que não é uma conferência sobre relações internacionais ou sobre internacionalização da educação superior. Não é uma conferência da FAUBAI na escala continental. É uma conferência sobre a educação superior em geral e sobre as prioridades da educação superior em geral na América Latina. Isso significa que nosso envolvimento é importante, eu diria é mais importante ainda pela amplitude da temática, mas que a nossa participação vai além da participação do gestor de relações internacionais da universidade. Certamente, reitores, associações de reitores, pró-reitores sei lá, de extensão, por exemplo, para falar da questão da interculturalidade, entre outros, pessoas encarregadas da inovação em suas universidades, pessoas encarregadas das finanças, né, pró-reitores de planejamento, podem ter interesse na conferência e talvez devam se posicionar nos vários fóruns que existem para recolher contribuições, para coletivamente poder definir as prioridades e os princípios associados a cada um desses tópicos. Então, essa palestra que eu dou hoje de divulgação, de explicação sobre esse evento, ela é destinada a fazer um apelo direto para cada um de vocês e cada uma de vocês, em particular para o tópico de internacionalização, mas também um apelo indireto de movimentar suas universidades, suas instituições de ensino superior, para que cada um, com seu devido campo de atuação, possa interagir em um desses 12 tópicos, conforme seu interesse. Então, isso dito, eu quero dizer algumas palavras também sobre um tópico em particular, que é o tópico de internacionalização e integração regional, que eu creio que seja o tópico que mais interesse aos gestores de relações internacionais. Para cada um dos 12 tópicos, a Unesco e a CAPES contrataram 4 consultores que têm o papel de preparar os debates, elaborar textos que serão publicados 2 semanas antes da conferência, textos que são não provocações, mas que são tentativas de sintetizar as reflexões de toda a comunidade latino-americana acadêmica sobre um dos eixos, um dos tópicos, para que na conferência se possa discutir acima dessa síntese e amendar a síntese, eventualmente, e fazer propostas de prioridades para os 5 anos pela frente até 2028. No caso do eixo 3, internacionalização e integração regional, os 4 consultores, vocês têm os nomes aqui no slide, por coincidência, nesse tópico em particular, somos 2 brasileiros, um colega é da Nicarágua, o professor Telêmaco, talvez alguns de vocês conheçam, é uma personalidade muito presente nesses debates latino-americanos, é um reitor da Universidade da Nicarágua. Temos uma reitora colombiana também, a reitora Maritza Rangel, também presidenta atual da UI. E pelo Brasil, então, a reitora Diana Pereira, que é a reitora da UNILA, e eu, pela URGS, na verdade, no caso, pela CAPES, mais do que pela URGS. Então, nosso papel é fazer um balanço do que foi discutido na CRES e, sobretudo, iniciar essa reflexão para chegar no evento CRES mais 5 com ideias, um balanço do que tem acontecido e ideias renovadas sobre as prioridades ao redor da internacionalização e integração regional. O primeiro balanço que eu já quero trazer, nosso trabalho de consultores já começou, é sobre os princípios do conceito de internacionalização, tais como definidos ou redefinidos ou ressaltados na CRES 2018. E aí eu queria realmente, esse slide é um pouco textual, mas eu queria realmente dedicar 2 minutos para passar esse recado aos colegas aqui presentes. A declaração da CRES 2018, dando sequência às CRES anteriores, é muito clara, muito explícita. O processo de internacionalização na América Latina é baseada
é uma internacionalização solidária, é baseada na cooperação, em a cooperação sul-sul em particular e integração regional. O objetivo da internacionalização, a motivação principal da internacionalização na América Latina é o diálogo intercultural, respeitando a identidade própria de cada país, a criação de redes interuniversitárias, a colaboração interinstitucional, a promoção da cultura da paz, o respeito à diversidade cultural. Todos esses termos chaves aparecem explicitamente. A necessidade de considerar o que a gente chama às vezes de global, a articulação entre a relevância local e o mundo global é muito destacado também como princípio norteador da internacionalização na região. Eu cito explicitamente uma frase das conclusões da crise de 2018 aqui, a antítese do processo de internacionalização latino-americano seria a concepção de uma internacionalização mercantilista. Então, eu destaco isso, primeiro, sem nenhum juízo de valor, porque, de uma certa forma, não me cabe. Aqui eu só estou lendo as conclusões que constam nos documentos da crise de 2018. Mas eu preciso também imediatamente lembrar que as conclusões da crise de 2018, as conclusões das crises anteriores, são textos assinados, ratificados por todas as autoridades latino-americanas da educação superior, pelos ministérios, começando por eles, dos nossos países. Então, que seja claro ou não, o governo que estava vigendo em 2018 no Brasil, o ministro da Educação, diretamente ou indiretamente, concordou com essa definição da internacionalização na crise de 2018. Foi também ratificado esse texto por, bem dizer, todas as associações de reitores ou de universidades da América Latina, em particular no Brasil. Eu posso citar, participei ativamente dos encontros a UNDIFES, a Bruen, a BRUC, todas as nossas instituições, e as públicas, mas também as privadas, as grandes, as pequenas, no país inteiro, todas as associações de reitores também ratificarão esse tipo de conclusões. E aí eu quero interpelar um pouco os colegas, porque lembrando de mim como secretário de Relações Internacionais da URGS na mesma época, em 2018, eu confesso que eu preciso manifestar que eu detectei uma pequena dualidade entre essas prioridades e essa definição da internacionalização tal como ratificada por toda a América Latina na época e as prioridades da internacionalização tal como eu podia enxergar em nível governamental no Brasil. Era uma época, 2018, Ciências Sem Fronteiras tinha terminado já, mas de print, por exemplo, ou em nível da minha universidade. Os reitores da URGS que tinham me proposto o validado comigo uma estratégia de internacionalização eram também reitores que tinham participado das CREs, onde a proposta de internacionalização era essa de relação solidária entre igual, integração regional, etc. E eu, como gestor de relações internacionais na época, eu sentia um certo decompasso entre as prioridades, as motivações da internacionalização tal como definidas na CRES e a realidade que eu via na minha universidade ou no meu país, no Brasil. Em 2020 e 2021, eu orientei um trabalho de mestrado de uma colega do setor de relações internacionais da URGS. Enviamos um questionário a toda a FAUBAI para estudar vários aspectos do processo de internacionalização e da organização do setor de relações internacionais nas universidades da FAUBAI. Vários de vocês responderam ao questionário e eu agradeço. Uma das questões era qual é a motivação pela internacionalização em sua instituição. 98% das instituições de ensino superior da FAUBAI que nos responderam disseram que a prioridade número 1, a motivação principal, era a formação de um cidadão global. E eu não discuto o mérito, eu concordo de uma certa forma, e de qualquer forma eu só posso concordar com as prioridades. Cada instituição, isso é uma coisa que eu defendo há muito tempo, cada instituição tem que definir suas prioridades de internacionalização e o que é bom para uma
talvez não sirva para outra. Então, não discuto essa resposta que todos nós damos ao questionário. Agora, o que eu estranho é que essa prioridade de formação de um cidadão global, que é destacada por muitas instituições de ensino superior no Brasil em termos de internacionalização, não é exatamente a prioridade que aqui está no slide, que as mesmas instituições defenderão que devia ser no contexto da CRES. Então, é aqui um primeiro elemento que eu trago nessa palestra de preparo dos debates do CRES mais 5. Eu queria muito, nesse quesito internalização e integração regional, nessa perspectiva de releitura das conclusões da CRES e do plano de ações, eu queria muito ver o quanto em 2023 ou 2024, na época da CRES mais 5, realmente a internacionalização da educação superior no Brasil e na América Latina tem como foco a integração regional e o diálogo intercultural e a colaboração interinstitucional, porque não me é tão claro que nossas instituições realmente tenham esse propósito principal hoje em dia. Os outros pontos, então, que aparecem no plano de ações da CRES 2018 relativos à internalização e integração regional são listados nesses slides. Acho que estou sem tempo para discutir em detalhes de cada um, mas o primeiro é a questão do reconhecimento de estudos, diplomas e competências. Reconhecimento acadêmico, reconhecimento de créditos, por exemplo. Tem uma história de 50 anos por trás dessa temática. Literalmente há 50 anos atrás, em 1973, a Unesco, que já existia, obviamente, começou a elaborar um convênio na escala mundial para que as universidades no mundo inteiro concordassem minimamente não sobre equivalência direta entre diplomas, mas sobre processos que pudessem levar a definir uma equivalência entre diplomas. 50 anos atrás, a tentativa desse convênio fracassou. Um número muito ínfimo de países realmente assinaram esse convênio, o que leva à situação que todos vocês conhecem. É difícil hoje em dia, é demorado, para dizer o mínimo, estabelecer uma equivalência entre diplomas ou até créditos. No Brasil tem a plataforma Carolina Bori, tem uma série de soluções nacionais, mas não tem nenhum mecanismo tão automático como se esperaria. Há cerca de 10 anos atrás, a Unesco começou a renovar o convênio marco para tentar atualizá-lo e driblar as dificuldades que levaram ele a não ser assinado. E em 2019, em Buenos Aires, se concordou sobre um novo template de acordo de reconhecimento e se recomeçou uma rodada de assinaturas. Em 2023, na região, tem um outro slide onde isso consta, está aqui na parte esquerda, apenas 4 países na região latino-americana, que são Cuba, Granada, Peru e Uruguai, têm ratificado esse novo convênio regional para o reconhecimento de estudos, que passou a vigorar em outubro do ano passado. Então, o balanço que nós podemos fazer só sobre essa questão de reconhecimento de estudos é que a situação ainda está muito devagar, está muito lenta. Eu volto a dizer que cada país, não todos, mas muitos países da região têm começado a implementar soluções. E o caso do Brasil com a plataforma Carolina Bori é um caso. Na conferência da FAUBA em Belo Horizonte, tive uma palestra da Jacqueline Schultz, nossa colega, agora diretora da Direção Internacional da CESU, sobre essa questão. Então, tem movimentos nacionais em certos países ou para assinar um convênio ou para criar ferramentas que vão no sentido que o convênio recomenda, mas a situação é muito lenta. Então, estudar exatamente o quanto se pode acelerar na assinatura desse convênio ou criar outras ferramentas para o reconhecimento acadêmico é um tópico específico do GT nessa temática de internacionalização que vai ser tratado no CRES mais 5. E ali vem também a chamada específica para vocês gestores de RI. É muito importante para o CRES mais 5 que nós consigamos ter uma visão
tão boa como possível da situação real nas universidades, em particular da FAUBAI, sobre essa questão de reconhecimento de estudos. Então, qualquer solução que vocês podem conhecer, sucesso, ou pelo contrário, qualquer problema que vocês podem poder conhecer em sua instituição, por favor, participem, comuniquem essas soluções ou essas dificuldades. Pode ser um relato escrito por e-mail que vocês me enviam, pode ser uma comunicação um pouco mais extensa, um artigo que vocês publicaram, pode ser um relatório interno da universidade, pode ser talvez um trabalho a nível da FAUBA em Nordeste inteira, que faria uma análise da situação do reconhecimento acadêmico na região. Seja o que for a forma, seria muito importante trazer esse insumo para a conferência CRES mais 5, para que a gente possa chegar na conferência dizendo realmente claramente, seguinte, a situação do reconhecimento acadêmico no Brasil e na América Latina é essa, os problemas, os limitadores são esses, e para avançar mais precisamos resolver tal e tal e tal questão. Então, esse é um tópico bem explícito, assunto desse GT de trabalho sobre internacionalização e integração regional. Outros é a consolidação da integração regional pelas redes e consórcios latino-americanos. O tempo está passando, vou tentar não passar muito, porque tinha uma outra atividade prevista às 20 para as 10, eu acho. A consolidação das redes acadêmicas é também uma coisa muito importante na América Latina. No Congresso da FAUBAI de 2019, organizei um workshop com parceiros europeus. E, em conclusão do workshop, talvez alguns de vocês estivessem ali, eu concluí que na Europa, a criação de um espaço comum de educação superior europeu, ela foi top-down, ela veio dos estados e foi imposta às universidades que nem sempre gostaram, mas que tiveram que engolir e fizeram seu processo de integração com criação dos créditos ECTS, etc., etc. Na América Latina, não existe esse movimento vindo dos estados. A única coisa que existe em nível de estados é a proliferação de subespaços subregionais, o Mercosul, a Unasul, a Aliança pelo Pacífico, etc., etc., que um governo e um país mais forte durante 4 anos promove e depois muda o governo e se para de investir naquele espaço. Então, não havendo esse esforço consolidado, coerente, no decorrer do tempo, vindo dos governos, na América Latina, o esforço de criação de um espaço integrado regional veio das universidades, que começaram a criar redes, e todos nós conhecemos associações. No sul do país, do Brasil, muitas universidades fazem parte da UGM, a UDUAL é a maior, na verdade, rede latino-americana de universidades que abrange toda a América Central, todo o norte da América do Sul, e certamente várias universidades aqui presentes fazem parte da UDUAL. A UI é outra. Tem mais de 95 associações acadêmicas de universidades na América Latina. Então, uma meta específica do plano de ações da CRES será consolidar essas redes, tentar encontrar fomento para que essas redes tivessem ferramentas para desenvolver programas estratégicos de colaboração, seja pesquisa colaborativa, seja mobilidade, e reforçar em particular uma rede chamada Enlaces, que é a rede das redes. O Enlaces foi formalmente criado na CRES de 2008, há 15 anos atrás agora, como sendo o espaço que fosse integrar todas as várias redes que existem na América Latina. Então, fazer um balanço da efetiva, do efetivo funcionamento dessas redes, quais programas estão promovendo, se cresceu ou não a atuação dessas redes, desses consórcios nesses últimos anos, é também um objetivo do CRES mais 5. E aí, novamente, faço uma chamada aqui para os colegas. É muito importante que a gente consiga ter uma visão melhor do papel dessas redes. Então, se vocês conhecerem uma rede em particular, uma associação em particular, que vocês acham que tem uma importância estratégica, que para ser o processo de internacionalização em sua instituição teve um destaque, um papel de destaque, de novo eu faço uma chamada para que, por favor, vocês relatem isso
destaquem isso, enviem para o GT essa contribuição, porque a gente precisa fazer esse levantamento. Eu não vou tratar de todos, porque, de novo, não dá tempo. Uma questão específica também que constava no Plano de Ações CRES 2018 era a questão dos idiomas estrangeiros, entendida de forma muito latino-americana. A questão dos idiomas estrangeiros não era a questão do ensino em inglês, era, pelo contrário, eu diria, dar uma visibilidade muito maior aos idiomas estrangeiros falados na América Latina. O melhor exemplo que eu posso dar é a questão do português, porque para, obviamente, todos os países latino-americanos, menos o Brasil, o português é um idioma estrangeiro e numa lógica de internacionalização pela integração regional, faria sentido promover o ensino do português e o uso do português em muitos países latino-americanos que não sejam o Brasil. A outra questão dos idiomas estrangeiros, tal como consta no Plano de Ações CRES 2018, é a questão dos idiomas nativos. Por exemplo, no Paraguai, o Guarani é língua oficial e as instituições de ensino superior paraguaienses insistem muito no Guarani como idioma estrangeiro, que também poderia ser usado, ensinado e trabalhado em várias instituições de ensino superior latino-americanos. Então, essa questão do idioma estrangeiro também, numa lógica de levantamentos, seria importante saber como cada instituição de ensino superior que vocês representam se posiciona, se teve avanço no uso e na promoção de idiomas estrangeiros, se pelo contrário a coisa não andou e quais idiomas estrangeiros estão surgindo, como melhorar o seu uso. Nicolás, Sim, você, porque a gente queria deixar um pouquinho de tempo para se tiver alguma pergunta aqui na plateia. claro, Vai claro. ser, só te dou 5 minutos para tu dar uma finalizada, pode ser? Perfeito, já estou indo aí. O último tópico que ainda queria trazer é um tópico que não constava na CRES 2018, que é a questão da TI. E tem a ver com o impacto da Covid para o processo de internacionalização, bem claramente em 2023, é muito mais importante do que foi em 2018 considerar intercâmbio virtual, considerar a internet, considerar ensino remoto. Então, também queremos, no CRES mais 5, destacar mais essa temática da TI, assim, da virtualização do ensino como ferramenta para aumentar a internacionalização. E aí, então, chegando à conclusão, porque eu também queria ouvir vocês, tudo o que eu disse é contexto. Eu sinto muito se eu fui longo, eu espero não ter sido maçante e falado demais de coisas abstratas e teóricas e políticas em nível muito alto, mas eu queria dar esse contexto para motivar a importância de ter o ponto de vista da sua instituição, do seu reitor, dos seus experts nos 12 tópicos do CRES mais 5, ter esses pontos de vista, essas opiniões sobre as prioridades sobre a educação superior que sejam levadas para o evento CRES mais 5. Estamos no processo de consultas públicas para poder recolher essas opiniões que podem ser muito divergentes. Ninguém tem a ambição de normalizar ou de impor um formato único. Pelo contrário, o trabalho desses 4 consultores, grupo por grupo, tópico por tópico, é obter a diversidade, a pluralidade de pontos de vista sobre, em meu caso, a internalização e integração regional, para poder levar na conferência essa diversidade de pontos de vista e discutir e definir realmente prioridades que fossem representativas do que as instituições estão fazendo, estão vendo no seu dia a dia. E aí entra a FAUBAI. A FAUBAI é um fórum, é uma associação que promove esse tipo de encontro que vocês têm hoje, que é muito apropriado para poder fazer emergir esse tipo de contribuições que deveriam ser enviadas ao CRES mais 5. Então, concretamente, o GT que eu coordeno de internacionalização e integração regional vai fazer webinários, tem as datas no slide aqui, o próximo vai ser no dia 15 de novembro, para tratar de reconhecimento acadêmico e do convênio que eu discuti há 5 minutos atrás. Então, a chamada que eu faço é na medida do possível,
participem desses webinários ou simplesmente enviem por e-mail para mim ou para a FAUBAI, que pode repassar depois para a organização do CRES mais 5, enviem suas contribuições sobre esses temas que eu levantei. Enviem suas ideias, suas boas práticas. Vocês identificam que em sua instituição, em sua região, tem uma prioridade muito específica, muito importante, indiscutível, que diz respeito à internalização, por exemplo. Enviem isso. Pode ser em algumas frases, obviamente a gente vai sintetizar páginas, textos de algumas páginas, então nenhum de vocês, e eu também não, vamos ter espaço para escrever um documento de 20 páginas. Cada contribuição individual vai ter que ser agregada junto às demais para obter um documento sintético de toda a América Latina. Mas qualquer opinião ou prioridade que vocês podem detectar que tem que ser destacada no evento CRES mais 5, por favor, nos enviem para que a gente possa relatar e trazer. Considerem a participação no evento e considerem a participação de outros líderes das suas universidades, por exemplo, os reitores, porque do evento, o evento, a gente está trabalhando para que ele seja aberto pelo Lula, pela presidência da República, os ministros da educação vão estar presentes e do evento queremos muito que as conclusões do evento realmente façam a cabeça, representem as prioridades da educação superior para os 5, 10 próximos anos. Então, é muito importante que na conferência tenha representações de todos os tipos de instituições de ensino superior para recolher todas as ideias e realmente criar um consenso que seja representativo do que nós queremos. Então, com isso termino e essa fase de consulta começa agora. Então, se alguém já tem imediatamente uma reação ao que eu acabei de explicar e poder contribuir, perfeito. Eu queria muito ter uma hora agora para ouvir vocês e já recolher opiniões ou ideias de vocês. Agradeço pela atenção, espero não ter sido longo demais e pronto. Bom, foi crucial sua apresentação, eu acho que foi, né, motivador, né, a conferência regional que vai ser realizada em março. A gente precisa se debruçar realmente sobre as considerações da América Latina, principalmente as nossas considerações internas do Nordeste. Então, vai ficar como dever de casa na nossa Assembleia mais tarde, logo após a outra apresentação, para como a gente vai fazer essa construção de texto para englobar, né, todos esses tópicos tratados por Nicolás. Ele foi a pessoa ideal para estar aqui hoje expressando isso, porque ele é o responsável pelo GT, ele é que vai receber esses textos e compilar para fazer a publicação um mês antes da conferência, que vai sair em fevereiro. Então, ele já deixou o e-mail dele, mas a gente pode, né, tratar isso, a gente centralizar na coordenação regional e a gente passa para ele essa informação. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma outra dúvida que possa aproveitar esse último tempinho dele aqui para fazer a pergunta, ou considerações ou comentários sobre essa apresentação riquíssima de Nicolás, já que ele estava presente em 2018, Nicolás. Você Em estava na conferência 2018. Sim. 5 anos depois. Alguém? Explicita, por favor, Nicolás, a dúvida. Claro que a conferência será gratuita. Uhum. Sim, em Sim. Brasília. Precisa de inscrição. Vai ter uma inscrição, mas é gratuito. A inscrição será, bem dizer, para poder saber quantas pessoas estarão e enviar os e-mails, etc, etc. Mas sim, é gratuito. É uma conferência muito consultativa. Eu, pessoalmente, não conhecia esse tipo de conferência. Eu só conheci quando fui na CRES em 2018. É diferente de uma conferência científica, é diferente de uma conferência como a conferência da FAUBAI, onde a gente vai muito para se capacitar, para aprender e para encontrar seus pares. Ali tem esse efeito encontro entre pares, mas o objetivo todo da conferência é criar consenso, sobre cada um dos tópicos, chegar a
a identificar as tendências, os pontos de vista e tê-los presentes nas conclusões da conferência, que são definições de políticas. E eu queria também ainda repetir, para ficar bem explícito, para nós no Brasil é mais importante ainda que a CESU e a CAPES que abraçaram a causa. E como estamos falando de um nível governamental, tem todo um jogo de poder interno ao governo brasileiro, no caso. Então, quando a CESU e a CAPES trazem esse evento com a Unesco em Brasília e tentam ter o presidente da República na abertura do evento, é porque a CAPES e a CESU querem muito que tal prioridade que seja importante para nós emerja publicamente nessa conferência, seja ratificada imediatamente pela presença do presidente da República, que depois se traduza concretamente por mais dinheiro colocado no orçamento da CAPES e da CESU para tal coisa. Então, para ser concreto, programas de mobilidade na América Latina, programas de pesquisa sobre tal tópico estratégico na América Latina, o reconhecimento de diplomas que eu mencionei. Se surgir, em particular da comunidade brasileira, que isso é super mega estratégico e muito importante para nós, e se isso aparecer na CRES, na frente do Lula e tudo, depois vai ser prato cheio para que a CAPES e o CESU vão nesse sentido que a gente deseja. O Print 2, que a CAPES está trabalhando, por isso o professor Rui Oppermann não conseguiu estar junto hoje com vocês, é a mesma coisa. Assim, se a gente conseguir, pelo meio do evento CRES mais 5, batalhar e convencer que tem que ter uma prioridade diferente para a América Latina, diferente do que foi dado há 5 anos no Print, aí sim o Print 2 vai ser infletido para também priorizar um pouco a América Latina. Então, eu dou esses exemplos concretos para motivar vocês a tentar usar essa conferência para influenciar os decisores políticos para priorizar o que vocês acham que tem que ser priorizado. Pronto. O professor Madison vai falar um pouquinho. Bom dia, Nicolás. Sou o professor Madison Góes, diretor de Relações Internacionais da Federal de Pernambuco. Excelente tê-lo aqui conosco, ainda que remotamente, mas sinta-se abraçado aqui pelos pernambucanos, pelas instituições do Nordeste. Bem, sendo bem pragmático, são 3 questões. Eu não sei se no âmbito do evento como um todo, da organização do evento, faz um pouco sentido a gente pensar em políticas de internacionalização a partir dos contextos regionais. Digo isso porque, naturalmente, há uma dinâmica de internacionalização em cada região do Brasil, às vezes até mesmo em cada estado, mas, por exemplo, no Nordeste, as dinâmicas, de alguma forma, elas apresentam um certo tipo de convergência. Então, minha pergunta seria, são 3 perguntas, né? A primeira seria, se faz sentido pensar numa política de internacionalização no contexto de cada região brasileira? Essa é a primeira pergunta. A segunda é como você de fato enxerga, eu não entendi muito bem, o papel que algumas associações, organismos estrangeiros, como a UF, OUI, etc., essas associações universitárias podem ter nessa interlocução também na dinâmica do FES mais 5. E a última pergunta é se, eu não sei se cabe, é algo que a gente tem discutido internamente com alguns parceiros, pensar no sistema federal de acreditação, porque essa questão dos aproveitamentos de disciplinas, etc., não é só uma dificuldade na mobilidade internacional. Parece que o tema precisa ser pacificado internamente nas universidades brasileiras, porque às vezes você tem a mobilidade em DIPs, por exemplo. O estudante ele faz um curso aqui na UFPE, a disciplina, e de repente não é reconhecido sei lá, na universidade de Minas Gerais, na UFMG. Então, a disparidade começa de universidade federal para federal. E aí a gente pode também pensar numa espécie de Tratado de Bolonha ou Tratado de Brasília, né, uma forma de
pensar como unificar o sistema de crédito do sistema de acreditação brasileiro. É basicamente isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo interesse e pelas perguntas. As três são muito relevantes. A questão da regionalização das políticas de internacionalização, eu diria que nas entrelinhas já faz parte das definições da CRES 2018 e anterior. Tem realmente uma atenção muito grande dada na definição da internacionalização a consideração pelo local, assim. Então tem uma defesa de uma política de internacionalização latino-americana, então uma certa localidade do mundo, mas dentro de cada país e dentro de cada sub-região de cada país, certamente também isso acho que muitos na América Latina estão bem conscientes disso. E no caso do Brasil faz mais sentido ainda. Eu pessoalmente meu exemplo preferido é o caso do norte, da região amazônica, onde me parece absolutamente óbvio e me foi confirmado, por exemplo, na Federal do Pará, em Belém, que eles têm que ter uma política de internacionalização baseada na política transamazônica. Seria estranho, o que não exclui outras parcerias com outras regiões do mundo, obviamente, mas parece lógico que eles devam trabalhar a questão da internacionalização na base do que une alguns países da região. Então, a questão da política regional de internalização, acho que é uma coisa que sim pode ser ressaltada, deve ser ressaltada no CRES mais 5. O papel das associações, ele é duplo, na verdade. Primeiro, para os preparativos desse tipo de conferência, o CRES mais 5 e antes das CRES, as associações são importantes porque elas possibilitam já fornecer prioridades definidas e discutidas entre todos os sócios da associação. Então, um problema grande que a gente tem na organização desses eventos é obter opiniões e prioridades que sejam ancoradas na realidade de uma certa instituição, mas que sejam também representativas de toda a região, né? A soma de relatos individuais não define uma política. E as associações são bem úteis porque elas já possuem fóruns de discussões onde vai ter prioridades que já vão ter sido consensuadas entre os sócios da associação. Óbvio que depende também da associação, né? Uma associação de reitores, por exemplo, como a Undifes, vai obviamente já ter uma reflexão histórica sobre as prioridades da educação superior. Então, imediatamente consegue trazer uma contribuição representativa. A AUF, para tomar um dos teus exemplos, é um pouco diferente. A AUF vai ter uma reflexão histórica sobre a importância do idioma francês na região, mas não vai ter facilmente uma contribuição relevante sobre, será, o papel da mulher, por exemplo, na educação superior na América Latina. Então, as associações são importantes para recolhermos insumos representativos de mais do que uma instituição e de mais de um país. É um primeiro papel delas. O segundo papel são as associações que já promovem programas de internacionalização. Eu citei a OUI, que tem um programa de capacitação famoso, que talvez vários de vocês tenham feito, é um exemplo. Algumas associações, como a UGM, têm programas de mobilidade estudantil, de programas de mobilidade docente também. Então, as associações que têm programas de mobilidade são outras que por meio desse programa, já contribuem para a internacionalização da região. Então, esse é o segundo papel das associações, é identificar quais associações já têm ferramentas funcionando que promovem a internacionalização. Quanto à questão da acreditação e do sistema federal, totalmente de acordo. Eu acompanhei um pouco o caso da Argentina, que introduziu um sistema de créditos e a versão, pelo menos nas palestras que eu ouvi, o argumento que eles trouxeram para motivar esse crédito não foi a internacionalização, era quase que um tabu, assim. A motivação
quase exclusiva inicial do sistema de crédito uniformizado era a mobilidade interna, era que um aluno que começasse uma engenharia de produção pudesse, depois de 2 semestres, passar para fazer disciplinas de um curso de engenharia elétrica, com transferência dos créditos. Então, a motivação inicial na Argentina era puramente flexibilização interna dos itinerários curriculares e com efeito colateral de possibilitar também a mobilidade internacional, porque aí já tem uma ferramenta pronta. Mas eu acho que eu acho uma estratégia muito boa, porque de uma certa forma, se já há consenso nacional sobre essa questão da transferência, da acreditação e da transferência de crédito, aí fica mais fácil depois aglomerar parceiros internacionais. Então, acho que é um bom ponto que a gente pode acrescentar nessa reflexão do GT sobre reconhecimento e a necessidade de trabalhar, talvez antes mesmo de trabalhar no reconhecimento internacional, pela questão do reconhecimento nacional da transferência de créditos. Nicolás, já começando agradecendo a sua presença, obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui falar sobre esse evento que, para mim, vai ser, para nós, né, da regional, vai ser um marco. Eu vou fazer 3 pedidos para você. Né, faz um card com essas datas, por favor, dos webinar, que vai acontecer em novembro, né, e dezembro, para a gente possa divulgar dentro do grupo do WhatsApp da FAUBAI Regional. O segundo pedido é, você que está por dentro e que está fazendo essa síntese, né? Você já fez aquele formulário que foi nacionalmente circulando dentro da FAUBAI Nacional, mas que agora que você elencou que precisa de uma síntese regional até, né, para ver o que é que a regional Nordeste tem de diferente ou pontua diferente em algum tópico do Sul ou do Sudeste, das outras regiões brasileiras, e como essa é a primeira regional que está ocorrendo esse ano, né, depois vai ter do Sudeste logo mais, e por assim até dezembro, né, provavelmente terá todas as outras 4 regiões, que você possa elaborar um formulário com a temática, esses 12 pontos, ou um pouco menos, ou um conglomerado de pontos, que a gente possa fazer uma síntese depois, com todas as respostas do Nordeste, e aí sim criar, né, basear nisso e fazer um texto para te enviar, né, com as ponderações e as respostas desses tópicos, né, do que é que diferencia o tratamento que o Nordeste tem com esses tópicos relevantes que vão ser discutidos na CRES. Tá bom? Eu acho que isso vai te fazer um material representativo da nossa região. Sensacional. Eu só queria validar com vocês todos, e tu em particular, Soane, a minha premissa. A gente se concentra no eixo 3, que é internacionalização Nacionalização e integração. porque, Certo. então, vocês entenderam, não quero repetir tudo, mas é só 1/12 da conferência, né? Então, Mas dentro desse GT de internacionalização, a gente vai pontuar, tem subtemas, né? perfeito. Que a gente vai ver a acreditação, que a gente vai ver a mobilidade, que a gente vai ver as questões regionais, né? E outras questões que você está elencando aí que pode subsidiar esse texto, né, dentro do GT de internacionalização. Essas pontuações, essas subtemáticas que você pode nos apontar para a construção das nossas diferenças interregionais aqui e criar um texto específico da Regional Nordeste. Ok? Perfeito. Me ocorre também que talvez na Conferência Nacional da FAUBAI, em abril, que será depois do CRES mais 5, talvez a gente possa prever meio que uma prestação de contas. Os membros da FAUBAI vão ter dado o seu insumo, talvez a gente possa relatar depois do CRES mais 5 o que terá dado como Mas a resultado. gente tem que trabalhar agora, em outubro e novembro, para esses webinars livres, essas chamadas públicas, e a gente tem um tempo curto para isso. Mas aí eu confio em você, aí você passa para mim, aí a gente divulga aqui dentro do Nordeste, e a gente faz esse texto em tempo hábil de você publicar em fevereiro as temáticas antes do evento. E a gente se encontra Combinado. lá em Brasília em março de 2024. Muito obrigada, Nicolás. Perfeito. Te agradeço bastante. A gente vai entrar com a divulgação do IVEC com a professora Ana.
Tá bom? Que é Então, importante também, participem do IVEC. Tchau, tá tchau. bom. Boa Tchau, tchau. conferência. Lucas, me escuta? Pode colocar a professora. Olá, Então, a gente vai ficar na sequência aqui com a professora Ana Salomão, que é a divulgação do IVEC, que vai ser realizada no final desse mês, dia 30 de outubro. A professora Ana, ela já está na sala já. É sobre o intercâmbio virtual, é um evento internacional que vai ser sediado este ano pela FAUBAI e pela Unesp, em São Paulo, e convidamos a professora Ana para fazer a sua exposição. Bom dia a todos. Vocês me escutam? Sim? Sim, escutamos sim. Que bom. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer poder falar com vocês hoje sobre o nosso evento, né, o IVEC, que está sendo organizado pela Unesp e pela FAUBAI, é um evento voltado ao intercâmbio virtual, que é a modalidade que nós realizamos no programa Brave, que é da FAUBAI. Então, eu vou falar um pouco para vocês. Aqui eu vou compartilhar os meus slides para ficar mais fácil. Deixa eu ver aqui. Bom, acredito que vocês já devem... Opa, desculpa, gente, eu preciso compartilhar os slides em vez de apresentar. Acho que agora vocês já devem estar vendo os meus slides. Sim? Bom, então, a IVEC significa International Virtual Exchange Conference. Essa é uma conferência que já é realizada há alguns anos sobre intercâmbio virtual. Eu vou falar um pouquinho do conceito de intercâmbio virtual para vocês. Mas só para a gente dar um início a isso, essa é a 5ª edição, né, dessa conferência. As primeiras foram realizadas nos Estados Unidos e depois na Inglaterra. Depois, no ano passado, foi na Espanha e esse ano a Unesp e a FAUBAI, então, estão trazendo para o Brasil essa conferência de intercâmbio virtual. Ela é uma conferência híbrida, então hoje o que eu vou mostrar para vocês é um convite, ainda dá tempo de participar, seja presencialmente em São Paulo, né, vai ser em São Paulo, ou também online, dessa forma como nós estamos fazendo aqui. Eu vou explicar, então, um pouco melhor para vocês. Eu começo a minha explicação a partir do conceito de intercâmbio virtual, porque pode ser que nem todos estejam familiarizados, embora a gente tenha feito já várias lives, webinários sobre o intercâmbio virtual pela FAUBAI. Bom, o que é o intercâmbio virtual, né, esse VE, Virtual Exchange? No nome da conferência, no nome do Brave, né, tem esse VE. V é um intercâmbio virtual, é uma ideia de internacionalização em casa, por meio do uso das ferramentas que a gente tem nas ferramentas da internet, como essa que nós estamos usando aqui, né? Então, normalmente os professores estão acostumados a colaborações entre professores, pesquisadores, né? Seja para pesquisa, uma colaboração internacional, normalmente com outro pesquisador. Agora, a ideia do intercâmbio virtual é a gente adicionar os alunos nessa equação, né? Vejam aqui pela figura que nós temos os 2 professores e as suas respectivas classes, né, de alunos, suas turmas. Então, no intercâmbio virtual, o intercâmbio virtual é uma proposta voltada à internacionalização do ensino, né, que pode se aliar à pesquisa, que pode se aliar à extensão, né, ela é bem aberta, mas é uma internacionalização em casa do ensino, de graduação e de pós-graduação. Então, vejam que aí os professores vão interagir e colocar também as suas turmas de alunos para interagir. Então, o professor, aqui no Brasil, na sua disciplina, tem um momento da disciplina em que ele vai interagir com uma disciplina de uma instituição no exterior desse outro professor, colega dele, e os alunos vão trabalhar em conjunto. Seja em atividades síncronas, como nós estamos fazendo aqui no Zoom, no Google Meets, né? Seja em atividades assíncronas, que os alunos podem conversar em seus respectivos grupos, por WhatsApp, por Padlet, várias ferramentas que nós temos hoje, e aí apresentar para os professores os resultados, né, das suas pesquisas, do seu trabalho colaborativo. Isso é chamado de vários nomes no mundo todo, né? O nome mais conhecido é o COIL, Collaborative Online International Learning, que é um nome que surgiu nos Estados Unidos, né, na SUNY, na State University of New York. Hoje, eles têm até hoje o COIL Center, né, que é um grande ator ali nos Estados Unidos em relação a essas atividades de intercâmbio virtual. E assim outros nomes também, Global Learning, Global Classroom, Telecollaboration,
Todos esses nomes, na verdade, estão direcionados a esse mesmo tipo de iniciativa, ou seja, um contato que vai além do contato entre os professores, mas que se estende, então, para os discentes em trabalho conjunto, telecolaborativo, que busca trazer à tona o desenvolvimento de soft skills, né, que a gente precisa desenvolver no ensino, soft skills, as habilidades de comunicação, as habilidades de trabalho em equipe, empatia, né? Então, interculturalidade, todas essas questões, elas são trazidas à tona nesse tipo de projeto, né? Dentro das disciplinas, que duram de 4, 5, 6 semanas. Isso é o intercâmbio virtual. Então, a FAUBAI cria, a partir dessa ideia de intercâmbio virtual, o BRAVE, Brazilian Virtual Exchange, ou seja, é uma ideia da gente trazer esse tipo de iniciativa para as instituições de ensino superior no Brasil, através de um selo, de uma iniciativa institucional, ou seja, na Unesp, assim como em todas as outras associadas da FAUBAI que tem o selo Brave já, isso é uma iniciativa institucional, ou seja, que é balizada ali pela instituição, possui um coordenador que trabalha com o pareamento dos professores, ajuda os professores a pensar em que eles podem realizar juntos e acompanha toda essa realização, né? Acompanha com questionários aos alunos, ou cada instituição tem uma atuação distinta do seu coordenador, mas é importante essa presença do coordenador para uma institucionalização desse tipo de iniciativa e até mesmo para que as universidades no exterior saibam, olha, essa universidade aqui tem selo Brave, ou seja, eles sabem fazer intercâmbio virtual, né? Eles têm condições de oferecer esse tipo de parceria de internacionalização em casa. Então, eu começo com essa explicação contextual para vocês entenderem de onde vem essa conferência, né? A conferência, na verdade, é uma iniciativa da FAUBAI e da Unesp. A gente da Unesp tem o selo Brave, nós somos os primeiros a iniciar o Brave em 2018, né? Hoje já temos um Brave bem estabelecido. É a ideia de trazer a possibilidade para as instituições de ensino superior de conhecerem mais profundamente o conceito de intercâmbio virtual, de conhecerem as pessoas das universidades, das instituições de ensino superiores que realizam, que têm programas também institucionais com coordenadores. Então, para poder fazer esse networking, se você quer realizar, se você quer inserir o intercâmbio virtual na sua instituição, você precisa conhecer quem são os atores mundiais que estão trabalhando com isso. E essa é a maior conferência que reúne no mundo, a maior conferência do mundo que reúne essas instituições, então, e organizações que realizam intercâmbio virtual, seja dando o nome de telecollaboration, COIL, né, etc., como eu mostrei para vocês, tá? Por isso a ideia de trazer essa conferência, então, para o Brasil. Aqui, só colocando para vocês rapidamente essas ações, então, que a Unesp tem tomado, e a Unesp em parceria com a FAUBAI também. Na Unesp nós lançamos uma série de vídeos chamada Unesp for Global Education. Se vocês colocarem o celular aí, mirarem nesse QR Code, vocês vão entrar no nosso canal da TV Unesp no YouTube. Isso são uma série de entrevistas que nós conduzimos com especialistas do mundo todo, falando, né, na internacionalização em casa, falando das novas necessidades que a gente tem para o ensino, na contemporaneidade, e isso se tornou, então, uma série de vídeos aí que se chama Unesp pela Educação Global. Vocês podem acessar no nosso canal do YouTube. Acho que ele vai dar uma explicação bem interessante sobre o background dessa ideia, dessa inovação, né, de tudo que a gente precisa trazer para o ensino nesse momento. E a conferência, né, essa é uma outra iniciativa agora da Unesp com a FAUBAI, né, o IVEC, que vai ser em São Paulo, de 30 de outubro a 1º de novembro, uma segunda, terça e quarta, daqui 3 semanas praticamente, né, que, como eu disse para vocês, é a 5ª edição dessa conferência, tá? Então, ela vai ter um formato híbrido, ou seja, ela vai acontecer presencialmente no Centro de Convenções Rebouças, na cidade de São Paulo, e ela vai ser transmitida também online aos participantes, né, que estiverem, então, distantes, que não puderem se deslocar até São Paulo para participar. Durante esses 3 dias de evento, nós vamos ter várias atividades, vamos ter plenárias, painéis, simpósios e workshops, apresentações orais, flash talks, em 3 línguas, né? Então, em inglês, o inglês é a língua oficial da conferência, então, assim, a grande parte das coisas é em inglês, mas há também atividades em espanhol e em português, para todos, então, poderem aproveitar, né, de todas tudo que é oferecido pela conferência.
As maiores redes de intercâmbio virtual do mundo vão participar, o COIL Connect vai estar lá, né, com o John Rubin. John Rubin foi o criador dessa ideia do COIL, né, nos Estados Unidos, e ele tem hoje um site que se chama COIL Connect, que procura fazer essas parcerias entre professores, auxiliar as universidades a fazer essas parcerias. Então, eles estarão lá, ele, inclusive, é uma das pessoas que vai falar no painel. O Uni-Collaboration, a Uni-Collaboration é uma grande organização na Europa, né, que são várias instituições então, que trabalham com telecolaboração, intercâmbio virtual na Europa, e se juntam nesse grande grupo que se chama Uni-Collaboration, tendo os representantes da Uni-Collaboration e do SUNY Coil Center também. Então, acho que é uma oportunidade para quem já está fazendo intercâmbio virtual aprofundar as relações, né, com essas entidades, conhecer o trabalho de outros, tanto né, prática, pesquisa, questões sobre estratégia, né? A gente tem vários tracks diferentes na conferência para que os diferentes interessados possam conhecer as diferentes nuances, né, do intercâmbio virtual, tanto para quem já faz, quanto para quem está iniciando, gostaria de iniciar. Nós também teremos sessões, né, para que as pessoas conheçam o conceito de uma forma inicial, né, e possam fazer esses contatos ali. E ao final da conferência, o Journal Virtual Exchange vai publicar uma edição especial, então, com os trabalhos apresentados ali. Bom, aqui eu mostro para vocês rapidamente, né, o Drifta. Essa, como eu disse para vocês, uma conferência híbrida, ela vai acontecer no Centro de Convenções e Rebouças e vai estar sendo transmitida, as pessoas vão poder conversar, vai ser por Zoom, né? Mas tudo isso vai estar dentro de um sistema que se chama Drifta. Hoje, esses sistemas de conferências, né, que nos ajudam a realizar conferências híbridas, o nosso escolhido foi o Drifta, e essa aqui é a página inicial do Drifta. Eu tirei um print para vocês verem, né? Então, a gente tem ali vários tipos de apresentação, flash talks, or presentations, e aí nos 3 dias, como isso é uma foto, eu não consigo rodar aqui para baixo para vocês, mas se der tempo eu posso mostrar um pouquinho mais do Drifta. Ali, nos 3 dias, nós teremos todas as atividades da conferência, então quem estiver presencialmente vai poder usar o Drifta tanto no computador quanto no app do celular, né, para se localizar ali, ver que sessões quer assistir, quanto quem estiver online vai estar aqui no Drifta, para também assistir as sessões de forma online. Então, o Drifta vai ser a nossa conexão entre os participantes presenciais e virtuais da conferência. Aqui eu coloco para vocês, de uma forma geral, qual que é a estrutura da conferência. Então, na segunda-feira, nós temos ali a abertura, se dá início às 10 horas, né, na conferência. Temos a plenária de abertura com o professor Virgílio de Almeida, da UFMG, que se intitula Exploring Emerging Technologies Globally, an Opportunity for Inclusive and Collaborative Learning. Vai ser interessante que o professor Virgílio Almeida, ele não é da área de intercâmbio virtual, mas ele vem falar para a gente sobre a tecnologia e a importância de como que a gente pode explorar isso, né, no ensino. Acho que isso é importante, a gente cruzar essas perspectivas para a gente, como a gente pode aprender com pessoas que são também de fora, que estão olhando para a tecnologia em outras perspectivas. E aí nós temos as sessões de flash talks, de apresentações orais, de workshops, e de simpósios, né? Nós tivemos 250 propostas no Call for Proposals e cerca de 120 foram escolhidas, então há muita coisa na programação, a programação está bem rica e tem, assim, para todo mundo, né? Para todos, desde os iniciantes até quem já está fazendo, como eu disse para vocês, o intercâmbio virtual há algum tempo. Temos, então, várias sessões de apresentações, e no segundo dia, como vocês podem ver, nós temos um painel que se chama Emerging Voices. Nesse Emerging Voices, nós teremos aí alguns representantes de países que estão começando a realizar intercâmbio virtual na África, na América Latina, e eles vão falar sobre como eles estão, então, trazendo intercâmbio virtual, né, em seus respectivos países. Aqui a gente tem essa grande proposta do Brave pela FAUBAI, então nós vamos ouvir esses outros atores também. E no terceiro dia, nós temos uma sessão de lançamento de livros, que vai falar um pouco sobre pesquisa também nessa área, além de um painel, né, na finalização, que se chama What's the Future of Virtual Exchange? Então, assim, para a gente tentar discutir qual que é o futuro, a partir de agora, com a volta da mobilidade física, como é que a gente pode tratar as duas, talvez, como complementares, né? Na Europa, hoje, se vocês olharem para os projetos Erasmus, estão
tentando falar muito em blended mobility, né? Então, começar com o intercâmbio virtual para depois se passar para uma mobilidade física. Nós duas não estamos em concorrência, nós estamos pensando em como que uma pode ser complementar à outra e como o intercâmbio virtual pode nos ajudar a democratizar as experiências de internacionalização, a abranger mais gente, cada vez mais estudantes, numa perspectiva de que eles possam aproveitar e ter uma ação de internacionalização no currículo. E aí a finalização, né, a cerimônia que termina, e o handover. E não comentei, mas nós temos um jantar de networking também, no segundo dia, como vocês podem ver aí, que é também um momento importante, né, para essa troca, para as pessoas se conhecerem e tudo mais. Bom, aqui mais algumas telas do Drift, essa daqui é do painel de abertura com o professor Vigil Almeida, como eu já falei para vocês, né? Ele é professor da UFMG, trabalhou também na Universidade de Harvard, já foi secretário do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e hoje ele é também colunista de vários jornais no Brasil, de 2 jornais do Estado de Minas e Valor Econômico. Temos também aqui os painéis, um dos painéis, o futuro do Virtual Exchange, temos representantes, então, pessoas, pensadores importantes de Virtual Exchange no mundo, como o professor John Rubin, que já foi do Coil Center, hoje é do Coil Connect, Oswaldo Sutti, aqui do Centro Paula Souza, que também tem um trabalho há bastante tempo já com intercâmbios virtuais, Miriam Hawk, da Open University, que trabalha com uma perspectiva de intercâmbio virtual crítico, né? E Samia Chazi, que trabalha numa perspectiva decolonial. Então, assim, nós vamos ouvir e pensar nesse futuro do intercâmbio virtual, né, a partir desses elementos que esses professores vão nos trazer nesse painel, essa nossa sessão de finalização do Congresso. E aí, então, eu coloco para vocês que a IVEC ela é voltada para professores, né, gestores, designers instrucionais, pesquisadores, estudantes, líderes educacionais de todos os níveis de ensino. Então, é um convite para todos. É um convite para as pessoas do escritório de internacionalização, assim como pode ser estendido para professores, né, uma pessoa que vocês pensam que possa ser um coordenador de intercâmbio virtual nas instituições de vocês, e mesmo gestores, como pró-reitores, reitores, pessoas que, decision makers, né, dentro da instituição, para que eles conheçam e possam ver a oportunidade que é a gente abraçar um projeto de intercâmbio virtual como o Brave, pessoas que vocês precisam, né, stakeholders importantes na hora de tomar uma decisão como essa, que vão trazer os recursos necessários para a instituição para poder abraçar essa proposta. Ela é aberta para todos. O evento conta hoje com mais de 400 participantes, tanto, né, presenciais quanto online. Nós já temos mais de 400 hoje inscritos de mais de 40 países de todos os continentes. É isso, gente, que eu coloco para vocês. Então, o nosso website principal para vocês acessarem é iveconference.org, né? iveconference.org, bem facinho. Nesse website vocês encontram várias informações sobre o evento, sobre intercâmbio virtual. Ali a gente tem as informações gerais. E a plataforma, ali também tem informações gerais sobre como se registrar, né? Sobre como se registrar, hotéis e tudo mais. Nesse lugar de como se registrar, vocês vão ser encaminhados para o Drifta, que é aquela plataforma que eu mostrei para vocês, que é a plataforma da conferência, que nós vamos fazer a conferência presencial e online, ali todo mundo em conjunto nessa plataforma. Então, já coloquei também o endereço do Drifta aqui para vocês, que é ivec2023.drifta.com. Essa é a plataforma onde as pessoas se inscrevem na conferência e também depois assistem e participam da conferência. É isso, gente, o que eu tinha para dizer para vocês e fico aberta a perguntas. Deixa eu tentar tirar aqui meu compartilhamento de tela. Obrigada, Ana. Acho que foi bastante esclarecedor. Eu sei que vai ter perguntas aqui e a principal delas é: o desconto FAUBAI ainda existe? E nós precisamos saber. Olha, ele estava vigente, né? Até para quem participou do último webinário. O que a gente pode fazer é conversar com a diretoria da FAUBAI, né? E fazer um pedido. Se houver demanda, né? De repente, para isso, podemos conversar com a diretoria da FAUBAI, porque hoje ele não está mais, né? Ele foi feito uma consulta, foi encaminhado o código de desconto, acredito que todos que receberam devem ter usado os códigos de desconto,
mas agora o que eu sei é que os códigos, que isso já está expirado, mas podemos ver com a diretoria da FAUBAI sobre o possível retorno disso. Oi? O valor cheio hoje da conferência, que já não está mais como early bird, né? Early bird. O que nós tínhamos feito, nós fizemos um webinar, eu e Renê fizemos um webinar faz um mês mais ou menos, e aí nós mandamos códigos para as instituições que voltaria o preço cheio hoje para a Early Bird, né? Acredito que as instituições devem ter usado isso, mas esse código já está expirado. O que a gente pode conversar é ver se haveria uma chance de reabrir, né, esses códigos. Mas eu não posso garantir para vocês, porque a gente precisa conversar com a diretoria da FAUBAI sobre isso. Mas será ótimo. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta, por favor? Agora é a hora. Essa conferência está em volta, hoje é R$ 1.600? Hoje é 2.000. Hoje a participação presencial é 2.150 e virtual é R$ 1.000. Online R$ 1.000. Isso. Hoje o valor dela, né? Aí se a gente voltasse esse valor para o Early Bird, era cerca de R$ 1.885 no presencial e R$ 750 no virtual. Esses foram os valores. O IVEC, pessoal, é um evento internacional, então a FAUBAI, ela está, junto com a Unesp, ela puxou para sediar esse evento no Brasil pela primeira vez. Então, eles só estamos como anfitrião do evento, né? Mas toda a política, né, de pagamento é do evento internacional, assim como um EAE, como a NAPSA, né? Então, a participação ela não o custo da operacionalidade de realizar esse evento é dos organizadores internacionais dessa conferência. Tá? Isso é importante ser colocado, porque o IVEC, ele é, na verdade, um consórcio de universidades internacional. Então, é exatamente isso. Essa conferência, cada ano, ela é realizada num país, mas esses organizadores são internacionais. Nós estamos sediando aqui, fazendo a organização local, né? Então, há toda uma questão que envolve, né, a nossa relação com eles ali. Por isso, esses valores, justamente porque a gente tem toda uma conferência híbrida, né? Uma conferência híbrida é desafiadora de ser realizada, então envolve custos bastante altos. Então, por isso a oportunidade, né, o custo, acredito que seja elevado para a maioria de vocês, acredito também que o tempo, né, de fazer esse pedido, quem não recebeu o código, né, de participação do webinar, que aconteceu há um mês atrás, pode dificultar, né, a tramitação do pagamento dentro das universidades. Mas, caso alguém ainda se interesse, e aí a gente pode fazer um pedido extraordinário para a diretoria da FAUBAI para voltar aos 20% de desconto. 20 foi 20, não foi? 20 ou 25? Não me lembro. Voltar ao preço original. Era voltar ao preço do Early Bird, né? Do Early Bird. Tem alguma dúvida mais? Se não, agradecer imensamente a participação de professora Ana pelos esclarecimentos, pela divulgação. Estarei lá em São Paulo e espero fazer a multiplicação dos pães junto à Regional Nordeste do que eu puder. Então, te agradeço, Ana, pela disponibilidade. Muito obrigada, tá? Obrigada, gente. Espero vê-los, então, em São Paulo, ou online. Obrigada, gente. Até mais. Tchau.